Pense nos maiores inventores, atletas ou artistas da história. Thomas Edison, por exemplo. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. 1000 vezes! Imagine a frustração, a dúvida, as pessoas dizendo que era impossível, mas a cada tentativa fracassada, ele não via uma derrota. O manuscrito que se tornaria um fenômeno global foi recusado 12 vezes. Haverá momentos em que seus sonhos parecerão distantes, quase impossíveis, e é exatamente nesses momentos que a sua verdadeira força é forjada. É na dificuldade que descobrimos do que somos feitos. Pense na sua própria vida. Lembre-se de um desafio que você superou. Talvez tenha sido aprender a andar de bicicleta, passar em uma prova difícil na escola, conseguir seu primeiro emprego ou superar um coração partido. Você se lembra da sensação de quase desistir? E se lembra da incrível sensação de orgulho e realização quando finalmente conseguiu? Esse sentimento é a prova de que você tem essa força dentro de si. Você já fez isso antes e pode fazer de novo. O problema é que no meio da tempestade esquecemos o quão fortes somos. A gente foca no tamanho da onda e esquece que somos o capitão do nosso próprio barco. A gente se compara com os outros, vendo apenas o palco deles, sem conhecer os bastidores de luta e suor. Cada pessoa que você admira teve seus próprios momentos de dúvida e desespero. A diferença é que eles não deixaram esses momentos definirem o final da sua história. Então, o que podemos fazer quando a vontade de desistir grita mais alto? Primeiro, respire. Dê um passo para trás e olhe para uma situação de uma perspectiva diferente. Em vez de pensar, eu não consigo, pergunte-se, o que eu posso aprender com isso? Cada obstáculo é uma aula disfarçada. Cada erro é um degrau na escada do seu crescimento. Segundo, divida seu grande objetivo em pequenos passos. Às vezes, a montanha parece grande demais para escalar, mas ninguém escala uma montanha com um único salto. Você dá um passo, depois outro e outro. Comemore cada pequena vitória. Conseguiu estudar por 1 hora hoje? Ótimo! Conseguiu fazer aquela ligação difícil? Incrível! Esses pequenos sucessos constroem o impulso necessário para continuar. Eles alimentam a sua confiança e mostram que você está progredindo, mesmo que lentamente. Terceiro, cerque-se de apoio.
O milagre não é a ausência de problemas. O milagre é a nossa capacidade de perseverar apesar deles. O milagre é a flor que nasce no meio do concreto. É a luz que encontramos na escuridão mais profunda. É a força que você descobre em si mesmo quando pensa que já não tem mais nada. Toda vez que você escolhe continuar, você está reescrevendo o seu futuro. Você está dizendo ao universo que não aceita a derrota como opção. Você está plantando as sementes do seu próprio milagre. Pense no agricultor. Cada desafio que você enfrenta está te preparando para o próximo nível da sua vida. Então, quando a dúvida bater à sua porta, lembre-se de Edison, de Rowling e de todas as pessoas, famosas ou anônimas, que se recusaram a desistir. Lembre-se da sua própria força, das suas vitórias passadas. Seu milagre pessoal está esperando por você. Ele não está no final do arco-íris, escondido em um pote de ouro. Ele está na jornada. Está em cada passo que você dá depois de cair. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras eloquentes. Foi um grito da alma. Naquele momento, em meio às lágrimas, algo diferente aconteceu. Não houve um raio de luz do céu, nem uma voz audível, mas uma paz inexplicável, começou a preencher o vazio dentro de mim. Naquela noite, eu entendi algo crucial. A minha força não vinha de mim mesmo. A minha tentativa de controlar tudo, de resolver tudo sozinho, era a raiz do meu esgotamento.
Ao entregar, ao render-me, eu não estava desistindo de lutar. Eu estava permitindo que uma força maior lutasse por mim. Nos dias que se seguiram, as circunstâncias não mudaram da noite para o dia. Os problemas ainda estavam lá. Mas eu mudei, minha perspectiva mudou. Eu comecei a ver cada desafio não como um muro intransponível, mas como uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder. A dor que antes me paralisava começou a se transformar em combustível. Cada não que eu recebi me fortaleceu. Cada porta fechada me direcionou para a porta certa, aquela que Deus já havia preparado. Eu comecei a perceber que Deus não estava me punindo com a dor, Ele estava me preparando através dela. Sabe quando um ferreiro usa o fogo para purificar o metal e moldá-lo em algo forte e útil? Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. A fornalha da aflição estava me moldando, me fortalecendo, me preparando para um propósito que eu ainda não conseguia enxergar. A Bíblia diz em Romanos 8:28: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a viver essa verdade. O emprego que perdi abriu caminho para uma carreira que eu nunca imaginei, muito mais alinhada com meus dons. As amizades que se foram deram espaço para pessoas que me edificavam e me apoiavam de verdade. Aquele relacionamento que terminou de forma dolorosa me ensinou sobre meu próprio valor e me preparou para um amor verdadeiro e saudável. Cada pedaço da minha dor estava sendo usado como um tijolo para construir a minha vitória. Deus não apenas curou minhas feridas, Ele as usou. As cicatrizes que eu carregava se tornaram um testemunho. Elas se tornaram a prova de que é possível sobreviver ao fogo e sair de lá não cheirando a fumaça, mas brilhando com a glória de Deus. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais um passado de sofrimento. Vejo um campo de treinamento. Vejo a mão de um pai amoroso que nunca me abandonou, mesmo quando eu não conseguia senti-lo. Ele estava lá o tempo todo, trabalhando em silêncio, orquestrando cada detalhe para o meu bem. Foi um processo. Começou com um ato de rendição e continuou com uma decisão diária de confiar, mesmo sem ver, de acreditar que a sua promessa é maior do que o meu problema, de caminhar pela fé e não pela vista. Essa jornada transformou a minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A alegria que eu sinto hoje não é baseada em circunstâncias perfeitas, mas na certeza de que tenho um Deus que é especialista em transformar caos em milagres, dor em propósito e luto em dança. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando essa história com você, porque eu sei que se ele fez isso por mim, ele pode e quer fazer por você também. A sua dor não é o fim da sua história. Ela pode ser o começo do seu maior testemunho. Não desista. Não perca a fé. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou a minha vida, está olhando para você agora com amor e com um plano de vitória. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer dar o próximo passo na sua jornada de fé, se você quer aprender a entregar sua dor e ver Deus transformá-la em vitória, eu preparei algo especial para você. Há um caminho para aprofundar essa experiência e encontrar as ferramentas certas para essa transformação. Se você quer dar o próximo Ele treinava sem parar, dedicava cada gota de suor à piscina. E ele era bom, muito bom. Tão bom que foi selecionado para representar seu país nas primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em Atenas, no ano de 1896. Só a jornada até lá já era uma aventura.
Para você ter uma ideia, a maioria das piscinas de competição hoje tem a temperatura controlada em torno de 26 graus. Para piorar a situação, o evento principal, o de 1.200 metros, era uma prova de resistência brutal. Sem raias, sem blocos de partida, apenas o mar aberto, as ondas e um frio que ameaçava paralisar os músculos a cada braçada. Muitos dos competidores simplesmente desistiram antes mesmo de começar. Quem poderia culpá-los? Quando um jornalista perguntou como ele conseguiu, ele respondeu com simplicidade: "A minha vontade de viver era maior que o meu desejo de vencer." Essa frase é de arrepiar. Pense nisso. Quantas vezes nós desistimos porque o desejo de vencer não é forte o suficiente? A história de Alfred nos ensina que, às vezes, a chave não é focar na vitória, mas sim na sobrevivência, no próximo passo, na próxima abraçada. É transformar o eu quero ganhar em eu preciso continuar. Mas a história dele não acaba aí. Anos depois, Alfred se tornou um arquiteto renomado. Qual é a sua próxima abraçada? Não precisa ser algo grandioso.
Transforme a sua vontade de viver, de crescer, de ser melhor, em uma força maior do que o seu desejo imediato de desistir. Hoje vamos mergulhar em uma história de superação que vai tocar o seu coração e fortalecer a sua fé. Sabe quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, que não tem mais saída? A história de hoje é sobre um homem que, como muitos de nós, enfrentou uma queda devastadora. Mas a história dele não termina na queda. É aí que ela verdadeiramente começa. No silêncio de sua dor, quando não tinha mais forças para lutar, ele fez a única coisa que lhe restava. Ele clamou. Mas em cada etapa, Deus estava com ele. E no final, Deus não apenas o tirou da prisão, ele o exaltou a governador de todo o Egito. A queda de José foi, na verdade, a escada que Deus usou para elevá-lo a uma posição de honra, onde ele pôde salvar sua família e uma nação inteira. Ou pense em Pedro. Ele andou sobre as águas, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, começou a afundar, uma queda literal de fé. Mas o que Jesus fez? Ele. Mais tarde, Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse pode ser o ponto de virada que Deus usará para te levantar mais alto do que você jamais esteve. Ele usa as nossas feridas para nos moldar,
no chão que aprendemos a olhar para o céu com mais intensidade. O processo de ser levantado por Deus pode não ser instantâneo, requer entrega, confiança e paciência. Significa permitir que Ele trabalhe nas áreas quebradas, que Ele cure as feridas internas. Significa perdoar a si mesmo e aos outros. Cada passo que você dá em direção a Ele, mesmo que seja um passo pequeno e vacilante, é um passo para fora do abismo. Sua história de queda se tornará um farol de esperança para outros que estão na escuridão. Se você está passando por um momento de queda, eu te encorajo a fazer como o homem da nossa história. Clame a Deus, entregue seus pedaços a Ele. João 4,16 nos lembra, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A queda não é o fim, é apenas uma parte da jornada do justo. O importante é se levantar.